Já viu que você vai gostar do programa de hoje, né? Então fica com a gente, aumenta o som aí, fica ligado, porque a gente quer trazer informação que pode transformar a sua vida para que você tenha mais qualidade, tenha paz, paz com a balança, paz com você mesmo, com você mesma, e agora é o seu momento. E no programa de hoje a gente traz aqui também sempre um pensamento para você. Hoje eu trago um pensamento de Ellen White, a escritora americana mais traduzida, ou a escritora mais traduzida no mundo, e ela disse o seguinte: entrando em comunhão com o Salvador, nós penetramos na região da paz. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre o que é estar em comunhão com Deus. Será que é simplesmente elevar o pensamento a Ele, fazer uma oração quando você acorda? E eu tenho percebido que quanto mais eu me demoro na palavra de Deus, Deus se revela para a gente de várias maneiras, né? A natureza revela Deus, o cuidado com a natureza, a saúde que a gente obtém através da natureza, mas a palavra de Deus, a leitura, a contemplação da vida de Cristo são talvez, quem sabe, maneiras mais poderosas da gente manter comunhão com Ele. E se você está precisando de paz, experimente gastar ou investir tempo, um pouco do seu tempo no dia, meditando e lendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe hoje, viu? Doutora Niara Didoni com a gente hoje aqui neste momento de isolamento social. Muitas pessoas acabam ficando ansiosas e descontando na comida. Doutora Niara, nutrição comportamental é um termo que a gente acho que nunca trouxe aqui para o Vida e Saúde, viu? É mesmo, nossa. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Eu estou muito feliz com essa minha participação. Obrigada mesmo, de coração. E é um prazer falar de um tema que eu particularmente gosto bastante de trabalhar. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu que agradeço também. Doutora, agora é o seguinte, a gente precisa entender como é que funciona a dieta nesta modalidade de nutrição comportamental, porque a gente vê e tenta, muitas pessoas, muitos dos que nos assistem aqui são vitoriosos, mudaram o comportamento, mas a grande maioria, a gente precisa ser honesto aqui, tenta e retrocede, sem obter um sucesso. Fala pra gente um pouquinho, como é que funciona a dieta nessa modalidade? Então, Teru, na verdade, assim, essa própria expressão dieta, né, é algo que muitas vezes já deixa as pessoas de cabelo em pé, né? Eu prefiro falar que eu faço um plano alimentar com as pessoas, eu construo isso. Na nutrição comportamental, eu uso isso como uma ferramenta, tá? Ao longo dos anos, na minha prática, aliás, clínica, eu vim adquirindo ferramentas para melhorar, na verdade, o atendimento do meu paciente, do meu cliente, né? Então, obviamente que eu sempre vou priorizar a parte clínica, mas eu uso a nutrição comportamental como uma ferramenta, como uma estratégia, para que justamente eu consiga fazer uma melhor aderência, né, do meu paciente, e que seja mais fácil atingir e conquistar os resultados que muitas vezes fica como se fosse inalcançável, fica inatingível. Você compreende dessa forma? Eu tenho essa impressão, muitas vezes a gente encontra pessoas que estão assim, querem um foco, querem um rumo, vão ao nutricionista, saem do nutricionista com uma receita, precisa comer quinoa, farelo disso, amaranto, coisas que a gente às vezes nunca ouviu falar na vida, não sei se esse é o seu caso aí em casa, e aí depois segue o que a nutricionista passou lá por uma semana e depois desiste, porque é um mundo muito distante da minha realidade, né? Então, assim, eu gostei bastante dessa ideia de mudar o comportamento alimentar e eu acho que a gente vai envolver muitas coisas aqui pelo que está no cenário, muitas coisas da nossa vida que vão além da alimentação. Eu quero já começar aqui, doutora, falando um pouquinho sobre a importância da gente ter prazer no comer, que aliás é uma coisa que parece que nem combina muito com esse lance de dieta ou de paz, ou de fazer as pazes com a balança, digamos. Exato, parece que com o passar do tempo a gente perdeu
esse prazer em comer, né? E muitas vezes as pessoas falam que tem medo de ir no nutricionista, porque parece que o nutricionista convencional vai tirar daquela pessoa os alimentos que ela mais gosta. E veja, não é assim. A não ser que você tenha realmente um problema crítico, crônico e clínico que precise desse cuidado, né? E mesmo assim, por quanto tempo vai ser esse cuidado? E às vezes ter esse olhar, recuperar esse prazer da alimentação faz muito mais parte de um comportamento alimentar do que obrigatoriamente de uma restrição que tenha que ser feita aleatória. Entendi. Então, assim, o comer com prazer é fundamental. Você está falando aqui um pouquinho também de descoberta de prazer, porque às vezes a gente tem uma referência muito segmentada. Meu prazer para mim é comer pudim depois do almoço de domingo, ou comer macarronada com maionese todos os domingos. Isso é prazer para mim. Você está falando aqui que não é só manter os velhos hábitos, mas redescobrir prazer numa dieta equilibrada ou de repente num comportamento de alimentação equilibrado? Isso, tudo vai depender, na verdade, quais são as crenças que você também tem em relação a isso, né? Quando a gente trabalha alimentação e nutrição, vai muito além do que a gente imagina, né? E entender quais são os aspectos que envolvem a alimentação é muito mais complexo. Por isso que, assim, veja, não tem como mesmo eu colocar para um paciente ou um cliente o que ele vai comer. Ele é que vai mostrar para mim qual é a necessidade ou quais são as preferências dele. Legal. Então, se, por exemplo, a pessoa não gosta de quinoa, por que eu vou colocar isso para ele? Né? Então, assim, não faz sentido. Tá. Legal, interessante pensar sobre isso. Eu acho que ao longo da nossa conversa aqui você vai explorar ainda mais esse assunto de comer com prazer. Sim. E agora, entender e respeitar o corpo numa sociedade ou numa cultura que meio que dita ou quer impor um estereótipo que muitas vezes o meu corpo não vai corresponder a vida inteira. Então, na verdade, assim, né? A gente tem uma confusão, né? Eu sinto que as pessoas estão um pouco confusas. De um lado, a gente tem uma ditadura da magreza e da beleza, né? Com todos os corpos tem que ser magros e tem aquela coisa que a gente vê, manequins cada vez mais menores. Se a gente for acompanhar uma modelagem de roupa, cada vez tá menor, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, uma outra vertente daquela coisa extremista, né? Respeite o seu corpo a qualquer... independente de qualquer tamanho. E eu também não acho legal. Então, eu acho que existe uma confusão entre esses extremos, né? Obviamente que você tem que seguir o que é que está acontecendo com você e, mais do que isso... quais são os seus parâmetros clínicos. Por isso que eu falei, a nutrição comportamental é uma ferramenta que eu uso, mas eu sempre vou seguir os parâmetros clínicos para avaliar se você é um indivíduo saudável e se você precisa de correções. Entendi. Né? E se você precisar de correções, essas vão ser feitas, mas respeitando uma abordagem muito mais amorosa, e que se aproxime o ser humano, né? O meu olhar humano perto da sua realidade. E tem uma coisa que você falou no início, Ciro, me perdoa, mas que é estar em comunhão com Deus, né? Se a gente se permitir isso, né? Estar em comunhão com Deus, eu acredito que a gente respeitar o nosso corpo. Né? Então, assim, ir buscar a melhoria para o nosso corpo, buscar a saúde e se alimentando de uma forma honesta, respeitosa, né? E assim, por que não a gente estar cada vez melhor? Na verdade, porque sim. Porque sim. Muito legal pensar desse jeito, doutora. Eu queria entender, eu acho que está muito ligado, né, esse próximo quesito aqui. Vale a pena viver insatisfeito? Qual é o custo disso para a nossa saúde em geral? Na verdade, não é nem para a saúde, é para a nossa existência, né, doutora? Qual é o custo disso para a nossa saúde mental? Né? O que as pessoas estão fazendo nessa época de recolhimento, né? Porque já não é mais quarentena, já não é mais, né? Enfim, nós estamos recolhidos.
E assim, o que que as pessoas estão fazendo com elas mesmas? Eu vejo cada vez mais as pessoas desesperadas ou as pessoas sem encontrar suas próprias respostas. Mas aí eu pergunto, será que estão fazendo as perguntas certas? Né? E vivem numa insatisfação tão grande que acaba se traduzindo em comer mais, né? E isso, vou te falar, não vai resolver o seu problema enquanto você não buscar ajuda, alguém que realmente vai entender o que é que está acontecendo com você. Eu acho que é muito importante a gente parar um pouquinho para pensar sobre essas provocações que a doutora Nera está trazendo aqui para a gente e como é interessante como uma coisa puxa a outra, porque olha só, parar de fazer dietas restritivas, tem gente que passou todo esse tempo de isolamento, esse tempo de recolhimento, tentando uma coisa atrás da outra, sem um sucesso ou sem eficácia, e ainda não foi nem feliz, ou seja, nem chutou o balde e nem conseguiu completar nenhum plano com sucesso, né, doutora? Sim, a dieta restritiva ou a frequência na repetição de uma dieta restritiva, sem acompanhamento ou sem qualquer finalidade, na verdade, ela vai fazer com que gerem comportamentos, né, que são extremamente prejudiciais e assim, impróprio para a sua sanidade mental. Né? Se a gente for falar de todo um contexto e conteúdo comportamental, isso não combina. Em algum momento essa corda vai arrebentar, Teru. Né? E assim, o que eu acredito é que quanto antes você olhar para isso, e assim, gente, não importa muito quanto tempo faz, ainda dá tempo. Né? Ainda dá tempo da gente ser feliz. Que bom. É só a gente decidir isso, e assim, a gente pode mudar a qualquer momento. E são homens, mulheres, na melhor idade, enfim, não tem hora, acho que não tem tempo pra gente ser feliz, a hora é agora. Doutora, eu tenho percebido que um grande vilão também da nossa sociedade e dos momentos à mesa são tudo aquilo que nos rouba a atenção do ato de comer. Não só do ato, Sim. Mas assim, da consciência, o que é que a gente está comendo, de onde vem. A gente preparou até aqui, olha, tem a nossa mesa aqui do Vida e Saúde, com frequência a gente senta aqui quando tem convidados em épocas de não isolamento, né? E é muito comum a gente ver, não só as pessoas em mesas de restaurantes, né? Mas nos próprios lares, o uso do celular, aqui está representando o celular, né? Mas de todos os eletrônicos, enquanto se faz a alimentação. Eu estou resolvendo algum problema, respondendo algum e-mail, conversando com a professora, são até atividades úteis, necessidades, porém, no momento de comer, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de se dar atenção para o prato. Na verdade, o celular passou a ser a companhia, né? Mesmo tendo pessoas por perto. E aí, assim, com isso, você não percebe o que você está comendo. E muitas vezes se come mais, né? Bem mais, não se sente o gosto daquele alimento. E você, quando vai ver, você fala, nossa, nem sei se eu comi, nem sei se eu tô com fome, nem sei o que aconteceu. E já foi, né? Então, assim, neste momento, acho que a dica pelo menos nos momentos das refeições, deixe o celular distante de você. Olha, você pode ter certeza que aquele tempo, 10, 20, que seja, não sei quanto tempo cada um faz as suas refeições, as pessoas que estão ali vão aguardar suas redes sociais, vão continuar acontecendo, né? As lives que estão acontecendo, eu falo, né? Se você abrir a geladeira, cai uma live, né? Então, assim, você só vai perder alguns minutos e tá tudo bem, né? Então, assim... Dá para curtir a própria companhia enquanto tá ali comendo, né, doutora? A não ser que a sua companhia esteja gritando nos seus ouvidos. E aí, você precisa realmente de ajuda. Tá. Você precisa restabelecer essa ligação sua com a comida, sua com o alimento. Entenda que é um comportamento que vai muito além da nutrição. Tá. Por isso que eu falo que é uma coisa, é algo lindo da gente perceber e bem profundo,
né? Tô Da percebendo. gente E tem muito querer a ver com entender. psicologia aí, tá? É uma consulta psiconutricional, né? Eu quero Eu saber o costumo seguinte. falar Eu quero que eu saber o sou terapeuta seguinte. nutricional, né? Exatamente. Você mencionou aqui agora, doutora, é importante entender qual é a minha relação com a comida. A gente já abordou esse Aham. assunto aqui no Vida e Saúde algumas vezes, mas em épocas em que a gente está bastante confuso e também preocupado com o que passou, com o que vai ser daqui para frente, porque a gente entende que não dá para imaginar ou para sonhar que vai tudo voltar ao normal. Existe um novo normal aí. Isso, normal. Por que é importante a gente entender qual é a relação com a comida? O que está por trás? Quais são as possibilidades de relacionamento com a comida que a gente tem? Teru, isso é tão individual e tão poderoso, na verdade, quando a gente encontra essas respostas. A nossa relação com a comida, se a gente for pensar bem, vem lá da época da amamentação. E se a gente for caminhar nessa linha do tempo, né, tem muita coisa, né, muita coisa que veio acompanhando, né, na fase adulta, por exemplo, que veio acompanhando tudo que se refere à nossa alimentação. Então, assim, quando você entende realmente qual é a sua relação com o alimento, quais são as suas escolhas alimentares, por que você busca aquele alimento específico? Vamos falar algo que eu tenho ouvido bastante nas minhas consultas. Eu consumo muito doce quando eu tô ansiosa, quando eu tô nervosa e tudo mais. E aí, quando os meus pacientes me falam isso e eu vou buscar a origem disso, na verdade já existia muito antes de tudo isso que estava acontecendo, né? Só que há uma repetição e teve uma intensidade muito grande agora, por causa do confinamento, por causa de tudo isso. Então, entender não só a relação com a comida, mas o que está por trás, o que está impulsionando essa relação para a gente poder tentar não puxar o gatilho, né? E aí, doutora, a gente encerra aqui falando um pouquinho sobre respeitar a fome e a ansiedade. E isso está muito interligado com o tipo de atividade que a gente tem feito ou não, o tipo de exercício que a gente tem feito ou não, porque uma coisa combate a outra. Na verdade, quando a gente fala em fome, né? É até interessante a gente falar aqui sobre isso, porque eu abordo 9 tipos de fome, né? Não só a fome fisiológica ou a fome que a gente costuma sentir, que é aquela que ronca o nosso estômago, mas assim, existem 9 tipos de fome, que daria um outro programa para a gente conversar sobre, mas de qualquer jeito, a gente conhecer cada fome e aonde é que ela atua, tá? E quando a gente tem que entender exatamente quais são os pontos de ansiedade, se é isso que ronda ou permeia a sua vida, será que você come por ansiedade? Ou será que o que é que acontece com a sua vida que faz com que você desconte no alimento? Quando às vezes era para você falar alguma situação, era para você agir de uma outra forma. A comida talvez seja a forma mais fácil, né? Engolir, né? Para algumas pessoas, né? Talvez seja a forma mais fácil para lidar com aquela situação. Só que assim, não precisa ser assim. E você tocou num ponto e o estúdio está lindamente decorado, né? Que sobre movimento, sobre esporte, sobre exercício físico, né? Até tem eu acho que tem um momento que as pessoas estão tendo ou já tiveram, né, nessa época aqui, que assim, ou as pessoas ainda estão naquela negação, né, falando assim, não dá para eu praticar o treino, o que eu fazia antes, né, ainda estão se justificando nisso, nessa negação absurda, né, ou já tem algumas pensando assim, meu Deus, quanto tempo vai durar isso? Eu preciso me movimentar, eu preciso fazer. Então assim, gente, veja, olha quantos itens tem aí no estúdio que são totalmente possíveis, né, totalmente possíveis de
ter isso em casa. E é interessante, Então, doutora, assim, que a gente está falando assim, a gente está mostrando aqui itens que podem servir de exercício para quem mora numa cidade, por exemplo, e tem acesso. Mas se você mora na roça, se você mora numa cidade mais simples, se você mora no campo, existem muitas possibilidades. Você pode carpir um pouquinho aí a sua horta, o seu quintal, deixar bonito. E o benefício mental que vai interferir diretamente nesse comportamento alimentar é incrível. É interessante a gente pensar nisso, né, doutora? Focando aqui no comportamento, porque acalmando a ansiedade, direcionando ou saciando aquela necessidade do jeito certo, a fome vai receber o seu lugar ideal na nossa vida, né? Teru, não conheço uma pessoa que movimente o seu corpo e assim, fazendo o que ela gosta e não se sinta invadida de bons sentimentos, tá? Então, assim, o que precisa ser feito é dar esse primeiro passo, é se movimentar, é se permitir sair dessa inércia e dessa negação de falar assim, ah, não é pra mim, né? Então, assim, isso faz parte de um comportamento, né? Então, eu sou muito a favor das pessoas se movimentarem no que elas mais gostarem, no que elas se permitam dançar, se permitem fazer, seja lá o que for, né? Então, você citou as pessoas estarem em qualquer ambiente, seja na roça, seja no mar, seja em qualquer ambiente, é possível, né? O programa de vocês, por exemplo, tem o Acerte o Passo, que vai dar dicas de treinamento em casa. Então, assim, tem desculpa, mas quem quiser pode fazer e pode realmente transformar. Vamos dar um jeito. Doutora Niara Didoni aqui com a gente no Vida e Saúde hoje, nutrição comportamental. Quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde hoje, doutora. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Olha só, a gente faz uma rápida pausa. Eu sei que você está pensando aí o que você vai fazer da sua vida. Tenha fé, Deus é contigo e você pode buscar ajuda, viu? Seguinte, a gente pausa agora, na volta tem a seguinte questão. Como identificar se um namoro é amor ou apenas atração física? O psiquiatra Dr. César Vasconcelos traz aqui no Claramente esse assunto. E ainda tem esse crumble de aveia delicioso. É já aqui no Vida e Saúde.